O assunto que vamos tratar agora é a Contra-Reforma, por Sara Erebe e Victor Burato. Para muitos historiadores, a Contra-Reforma é a reação da Igreja Católica para impedir os avanços protestantes. Utilizaram-se de métodos persuasivos e repreensivos, porém não alcançaram o objetivo em alguns lugares. Papas reformistas. Os papas eram um problema por causa de seus abusos. Paulo III, após tornar-se papa em 1534, convocou o Concílio de Trento, com o objetivo de aumentar a moral do clero e da administração eclesiástica e renovar as ordens religiosas. Isso levou Inácio Loyola a fundar a Sociedade de Jesus, também conhecida como Ordem dos Jesuítas. Eles eram, em sua maioria, professores, confessores e missionários. Após uma onda anticlerical que aconteceu no século XVIII, a ordem foi extinta e recriada somente no ano de 1814. O Concílio de Trento foi convocado em 1545 por Paulo III. Teve longas interrupções. Com isso, terminou no ano de 1563, quando Pio IV era papa. As principais decisões tomadas foram: é preciso fé e boas obras para ser salvo. A Bíblia só pode ser interpretada de acordo com os ensinamentos da Igreja. São duas fontes de fé, a Bíblia e a tradição. Continuaram com crenças como o culto aos santos, a veneração das imagens, o purgatório, a transubstanciação, ou seja, Cristo realmente está na Eucaristia, a legitimidade das indulgências, o jejum e o papado. Permanece celibato eclesiástico e o latim como idioma para rituais. O clero começou a assistir seminários para melhor prepará-los. ênfase ao catecismo. Não é possível divorciar-se, pois o casamento é sagrado. A Inquisição foi criada no século XII para combater as heresias, julgar as pessoas de fé duvidosas e as que praticavam magia, bruxaria e aposasias. As execuções eram feitas pela justiça laica. No entanto, o julgamento quem fazia era o Tribunal da Inquisição. Com os avanços do protestantismo, o tribunal é reorganizado e muda para o nome Tribunal do Santo Ofício. Teve grande atuação na Itália, na Espanha e em Portugal e suas colônias. Se o acusado confessasse o crime, a punição variava de acordo com o delito. Se isso não acontecesse, ele era torturado. Muitos dos condenados participavam do auto de fé, ritual de execução em praça pública. Os condenados à morte que confessavam eram estrangulados com um garrote e depois queimados. Já aqueles que não confessavam eram queimados vivos. Os métodos utilizados pelo Santo Ofício eram muito mais brandos que os usados pela justiça laica durante a Idade Média e após a Contra-Reforma. A palavra barroco foi usada como um insulto pelos neoclássicos do século XVIII. Ela fazia referência ao estilo artístico predominante entre 1600 e 1750. O barroco possui um estilo pictório que tende ao ilimitado, com características das novas ideias e avanços técnicos da época. Do ponto de vista sociológico, a arte barroca está a serviço da Igreja, mostrando as decisões tomadas no Concílio de Trento. Porém, alguns autores dizem que ela está a serviço do Estado absolutista. Algumas características do barroco são como, por exemplo, na arquitetura, grandiosidade tanto no exterior quanto no interior, nas esculturas, movimentação, excepcional qualidade técnica e integração com a arquitetura. Características da pintura barroca: contraste de luz e sombra, recursos ilusionistas, composição e diagonal, representação de figuras populares. Rococó. Entre os anos de 1710 e 1780, o barroco ganhou maior ênfase entre os estilos decorativos e ornamentais. Foi assim que surgiu o Rococó, do francês rocaille, que significa concha. Em suas obras, percebe-se a linha de uma concha. Esperamos que tenham entendido tudo. Obrigada por assistirem.